Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, buscando entender as causas do acidente aéreo que matou Eduardo Campos e discutindo também a segurança na aviação civil brasileira. Vamos ver o que está chegando o pessoal em casa. Bom, Gustavo Maria diz assim, é preciso ter uma avaliação. Elas estão realmente nas melhores condições para o voo. Então tá, é o assunto a partir de agora, a questão da manutenção das aeronaves. E essa história de que a ANAC não tem pessoal suficiente para fiscalizar, de que a aviação comercial, aí sim tem uma fiscalização rígida, e nos jatinhos privados, não de táxi aéreo, mas jatinhos particulares, esses aí a fiscalização já não é tão rígida. É isso mesmo que acontece? Não acredito, porque as oficinas no Brasil são muito bem conceituadas, com profissionais muito bem treinados, e acredito que nenhum mecânico formado com uma grande formação vai assinar uma manutenção de qualquer aeronave, liberando essa aeronave para voo, colocando o seu nome, a responsabilidade do seu nome e liberando essa aeronave em más condições. Tá, mas é fato que a rigidez e a fiscalização é mais intensa na aviação civil comercial do que nos jatinhos privados? Talvez por ser um serviço público de grande representatividade no cômputo do Brasil todo, né? Certamente a aviação comercial sempre foi muito exigida, né? Tanto não só a aviação comercial, como a aviação de táxi aéreo, como o Cristiano voa, mas de fato a comercial é sempre muito exigida. Agora, a ANAC, apesar da falta de pessoal, ela é bem rigorosa nas suas inspeções. Nós sofremos inspeções rotineiras, aí, nós como escola de aviação, sofremos inspeções rotineiras do nosso avião, que é uma operação de aviação geral, né? Onde se englobam os jatos particulares, aviões particulares. Sofremos inspeções rotineiras com bastante detalhes, né? Ou seja, buscam-se todo o histórico de manutenção, manuais, suas documentações do avião estão em dias e realmente, não estando, existe a notificação e a punição, né? Por Sim, isso. Não, e aí não voa, não levanta, né? Não voa e existe realmente, eles não, como falou que eles deixam passar mais, não é fato. Isso aí realmente eles estão notificando e me faltou a palavra aqui agora, mas multando mesmo todos os aeronaves que estão com algum tipo de irregularidade, seja ela burocrática somente ou realmente real. Sim, esse Cessna, o Citation, ele passou por 2 manutenções no mês de agosto. Isso é um indicativo de algo ou é normal? Não, é normal. Ele teve 2 manutenções em agosto. As aeronaves, elas têm manutenções programadas, né? Que se a aeronave voa bastante, ela vai fazer manutenção. Então, o Citation tem uma programação, um programa de manutenção feito pela Cessna, que é o fabricante. Então, se a aeronave voa mais, ela vai ter mais manutenção, porque ela tem aquelas inspeções de a cada 50 horas, a cada 100 horas. Eu não sei exatamente do Citation nesse momento. Mas o Cessna é uma aeronave muito conceituada, os jatos executivos da Cessna, e eu não acredito que tivesse havido alguma falha de manutenção. E por que esse teu questionamento de ter estado em manutenção 2 vezes, porque a aeronave estava apresentando problema? Eu acho que não. Isso aí, uma aeronave não decola, o comandante normalmente não aceitaria estar voando com uma aeronave com uma pane. Ainda mais com passageiros. Sim, é diferente do carro, onde o cidadão, não, mas eu vou até a oficina, dá para levar. Não, avião não dá, né? Existem alguns equipamentos que tu pode decolar com pane, mas isso está listado, o fabricante te autoriza. Ó, tô com uma pane num rádio, tu tem 3 rádios ali, tu pode decolar com 2. Sim. Então tem algumas panes que se decola, que não tem problema, mas é assinado embaixo, o fabricante autoriza, que a gente chama de item MEL, né? Que são os equipamentos mínimos. Mas no caso ali, agora vai haver investigação, eles vão atrás das oficinas e vão tentar descobrir se tem alguma causa, né? Me ajudem aqui, como é que ficou a história da caixa preta, hein? É uma incógnita. Quer dizer, podia por algum motivo ter sido desligada ainda. Quer dizer, não se conseguiu ler nada ali, não se conseguiu ouvir nada ali, né? Eu acho que até é muito prematuro, sabe? Eu acho que eles têm que passar um determinado tempo. O CENIPA é muito rigoroso nisso. Aquilo que estava gravado, que não estava, daqui a pouco a gente vai ter surpresas, como foi gente dizendo nas entrevistas que viram o avião passando baixo, com a turbina pegando fogo. O avião caiu como um prego.
né? Então, contrariando tudo aquilo que se disse. Então, o CENIPA é um organismo extremamente responsável, criterioso, leva o quê? 3 meses, 6 meses, dependendo do acidente, e raramente ele não chega a uma conclusão, a uma situação conclusiva. Normalmente, eu acho que 98% dos casos aí, ele traz a realidade da ocorrência. Bom, eu quero retomar a história da desorientação espacial, que hoje, pelo menos, digamos assim, a especulação mais forte, né? Que o piloto teria estado, né, numa desorientação espacial. O senhor utilizou uma figura aí metafórica no intervalo para a gente explicar o que é uma desorientação espacial. Então, o pessoal de casa poder entender um pouquinho, acho que os amigos, especialmente quem voa helicóptero, no avião também acontece isso. O helicóptero é uma máquina de equilíbrio instável, o avião já tem uma condição um pouco diferente. Então, a gente pode fazer uma brincadeira num ambiente com luz, e pega uma vassoura, fica equilibrando, uma beleza. Você tem referência com o horizonte, com o solo, você tem referências e mantém o equilíbrio. Aí alguém faz a brincadeira e apaga a luz. 70 segundos, me parece que é o tempo que se leva para você perder a orientação, ou seja, se você estava comandando um equipamento equilibrado com referência do solo, sem as referências você fica desorientado e quebra a vassoura, cai a vassoura. Se você estiver voando num avião num dia bonito de sol, etc, com referência do solo, que é o voo visual, em condições visuais, raramente o piloto entra numa desorientação. São raros os casos, né? Mas se ele entrar numa camada, numa nuvem, se ele entra de um jeito e fica sentindo as reações do organismo, são raros os casos que ele sai na condição que entrou. Normalmente ele sai no dorso, ele sai na faca, mas o aparelho, o instrumento. Não, mas veja só, um avião previsto para voo visual, ele não está autorizado a voar em camada, voar ensacado, como a gente usa, né? Os aviões comerciais têm equipamento para fazer esses voos, dentro das nuvens, em camada, em altitude, essa coisa toda. Um avião para voo visual tem que voar com referência do solo. É proibido, não pode voar. Agora, normalmente o pessoal às vezes entra, dá uma furadinha numa camada, às vezes aquele furinho a camada não é tão fina assim, o sujeito entra, pega uma turbulência um pouco mais grave, não tem um horizonte artificial para se guiar também, não tem esse equipamento no painel do avião, ele perdeu a referência do solo, né, as referências, e ele entra em atitude anormal. Tá, mas nesse caso nós estamos falando de um jato ultramoderno, que tem equipamento, e piloto e copiloto. Como é que funciona numa situação dessa, onde ele arremeteu, né? E aí, o padrão, o piloto, um fica no visual, o outro fica no instrumento. Como é que funciona isso? Qual é o padrão? Todas as operações estão hoje tendendo exatamente para que haja sempre essa coordenação de cabine, né? Então é feito um treinamento exaustivo dos pilotos, né? Principalmente de aviação comercial, aviação, né, de táxi aéreo, onde é obrigatório reciclagens em simuladores, onde é treinado, exemplo, quando vai se fazer essa transição do voo visual, do voo instrumento, perdão, para o voo visual, um dos pilotos, o que está no controle da aeronave naquele instante, ele vai realmente fazer a transição, vai tirar os olhos de dentro da cabine do painel e olhar para fora, no intuito de avistar a pista, buscando as referências visuais para prosseguir a aproximação visual dali para frente. O outro piloto, normalmente, mantém-se atento às condições de voo para o instrumento ainda, como se não tivesse avistado nada, né? Então, para exatamente você ter um piloto completamente envolvido com o voo para instrumentos e o outro fazendo a transição para fora. Isso exige um treinamento, uma padronização e tudo mais. Hoje não é algo novo, é algo que se vem de muitos anos atrás. O treinamento já é trabalhado em cima desse tipo de divisão, ou seja, de coordenação entre a equipe que está a bordo, já há muitos anos, né? Então, não seria talvez o caso, era uma tripulação muito experiente a bordo desse avião, certamente eles tinham a sua coordenação de cabine, o seu treinamento, a sua padronização operacional, né? Mesmo não sendo uma obrigatoriedade exigida em lei que se tenha um manual, por exemplo, de padronização. Na linha aérea, por exemplo, a gente tem o comandante e o copiloto, eles podem até não se conhecer praticamente, né? Todo dia a gente voa com um piloto diferente e existe essa coordenação muito facilmente, né? Cada um sabe exatamente o seu
sua hora de atuar, Sim, né? entendi. O seu papel naquele ponto, como um teatro, né? Cada um sabe a sua fala, o seu momento, avisa o outro, né? Se eu vou fazer mudar um modo de controle do piloto automático, né? Eu vou fazer um anúncio, eu vou mudar o modo para modo de subida vertical, uma razão de subida vertical. Eu vou apertar um botão, eu informo, ele verifica esse botão, se o modo realmente entrou, anuncia no painel lá, o modo de navegação entrou, e a gente confere junto essa situação, né? Então, é uma questão de sobrevivência até da própria Tá, mas então no caso, 2 pilotos experientes, se um na teoria era para ter ficado no visual e outro olhando o painel, o que não funcionou? Boa pergunta. essa é a pergunta que porque o equipamento que ele estava, né, a aeronave era de primeira linha, né? Na verdade, a aviação causa bastante espanto no acidente desse, porque ele chama bastante atenção, são pessoas bem conhecidas, mas a aviação é muito segura. Sim. Nós estávamos comentando antes, o último acidente com avião executivo ali que a gente lembra no país foi no campo de Martin, fazem uns 4, 5 anos, e o anterior foi o dos Mamonas. Então, são milhões de decolagens para acontecer um acidente. Então, a aviação continua sendo muito segura. A padronização, o piloto é extremamente exigido, a cada 6 meses ele tem que fazer exame médico, o exame médico é completo, é simulador, são provas teóricas todo ano. Então, acho que é uma das profissões mais exigidas, né? Sem dúvida. Então, o piloto de avião é o único profissional formado por apenas um ano. Exatamente. Você perde o diploma depois de um ano se você não fizer tudo de novo. A medicina não exige, o cara faz cirurgias, não exige um exame médico uma vez por ano, uma prova cheque, né? Cheque, exatamente. Sim. Então, e esse treinamento de voo visual é muito treinado, é uma coisa que não é mistério pra gente. Mas é complicadíssimo dizer a causa foi isso, a causa foi aquilo. Uma grande pena foi não ter os dados do voo. Isso é uma grande pena, porque isso ajuda a evitar futuros acidentes. Então, o CENIPA vai... O senhor diz a questão da caixa preta? Da caixa preta, exatamente. Nós temos dois tipos de caixa preta. Um que grava as vozes, que é o voice recorder, e os dados do voo. E esse avião... Os dados do voo são os procedimentos adotados. É isso. São os procedimentos adotados. Ele gravaria a velocidade, a altitude, a potência dos motores na hora. Agora, tem um detalhe, parece incrível, mas um avião não cai e um helicóptero não cai. O aeronave não cai. A gente derruba. Quem sabe, começa a derrubar uma semana antes. Sabe, um problema de saúde do piloto, um mecânico que de repente esqueceu inadvertidamente uma situação qualquer. Sim. Então eu tenho para mim o seguinte: as grandes causas dos acidentes são erros humanos, não necessariamente dos pilotos e dos mecânicos. Interpretação do tempo, uma leitura errada dos manuais de operação, às vezes, ou interpretação, você recebe os notans, etc., e vai ter que observar determinadas coisas, outras informações que você recebe antes do voo. Uma avaliação também pode derrubar, uma avaliação errada pode derrubar uma aeronave. Sim. Eu sou da opinião do seguinte: o avião não cai, o helicóptero não cai, a gente derruba. Digo, a gente derruba num aspecto, não exatamente o piloto, ele pode vir de uma semana, de um mês, de um ano antes, esse avião já vem e vem se aprontando para chegar ao solo de maneira um pouco diferente. Tá claro. Né? Nós vamos para o intervalo e, em instantes, novas perguntas, opiniões de vocês. Até já.